Olá pessoal, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que vocês curtam, comentem, compartilhem e não deixem de se inscreverem no canal para fortalecer nossa amizade. Isso ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade e incentivar a trazer mais vídeos. Então vamos lá. Hoje vou falar sobre a história da China, do período dos Três Reinos. O período dos Três Reinos, também conhecido como Senguo em chinês, é o período que vai de 220 a 280 de nossa era, que vai depois da dinastia Han, né? Precedido pela dinastia Han e depois sucedido pela dinastia Jin. Esse período é caracterizado por um período de desunião das chamadas Seis Dinastias. E podemos destacar os três reinos: Wei, Shu e Wu. Os três reinos. Também podemos dizer que os historiadores chineses geralmente também podem dizer que esse período dos três reinos eles pode ter começado, né, um período anterior a 220, talvez na época da revolta dos turbantes amarelos, que eu vou colocar aqui. Eu já fiz um vídeo, vou colocar aqui depois na descrição. Em 184 de nossa era, quando o líder Zhang Jiao acabou morrendo, né? Ele fracassou em tentar derrubar a dinastia Han. E ao fracassar, ele foi derrotado, né? E ele acabou morrendo de doença, né? O Zhang Jiao. E nessa época o governo também já era bastante corrupto, né? Estamos bastante corrupto, né? Tinha desemprego, como eu falei do vídeo anterior da revolta dos turbantes amarelos, que acabou gerando a revolta, né? Para derrubar a dinastia Han do poder. E agora essa aí, eles vão disputar, né, o poder, né? Esses três reinos, né? Aí vamos ver que se está com três líderes. O Cao Cao se escreve Cao Cao, mas pronuncia Cao Cao. O Liu Bei e Sun Quan. A capital, né, dos reinos, né, do Wei é Luoyang. Não, é Luoyang. Outros que é o Chengdu, né? Esses reinos vão disputar a soberania, né? Quem que vai controlar a China, que no período da época do Shi Huangdi, no século III a.C., quando teve lá os estados combatentes, que já vou fazer um vídeo sobre isso. Eles disputaram e acabaram lá tendo uma série de batalhas, né? Os reinos combatentes. Um dos pontos também que poderíamos dizer é que a partir de 139 o imperador Ling morreu e não deixou herdeiros. Isso também pode ter gerado essa fragmentação do território chinês, que com certeza era muito menor do que conhecemos hoje, né? Então, vamos lá. Vamos começar em 189, né? 189, depois 191, tivemos a ascensão de Cao Cao.
né, que ele... Lembrando que esse nome Três Reinos é um termo muito incorreto, né? Na verdade, eram controlados mais por imperadores, né? Por exemplo, os líderes, né, principais, o Liu Bei era do reino de Shu. De Wu, podemos citar, por exemplo, Liu Bei e Liu Shan. Nessa época, em 1991, havia uma intenção entre a coalizão de apontar Liu Yu, um parente imperial, como imperador, mas gradualmente seus membros começaram a sair da coalizão. A maioria dos generais, com algumas exceções, haviam procurado aumentar o poder militar pessoal na época da instabilidade, em vez de ser seriamente o desejo de restaurar a autoridade da dinastia Han. O Império Han foi dividido entre o número de generais regionais. Yuan Shao ocupou a área norte de Ye, estendendo o poder do norte do Rio Amarelo contra Gong Sun, que fechou a fronteira do norte. Cao Cao, diretamente ao sul de Yuan, se engajou num esforço contra Yuan Shu e Liu Biao, que ocuparam respectivamente a bacia do rio Huai nas regiões de Yangtze. Mas ao sul, o jovem Sun Ce ascendeu ao trono após a morte de Sun Jian. Seu pai estabeleceu o governo Yangtze mais abaixo, né? No oeste, Liu Shan dominou a província de Hanzhong e o noroeste, controlando uma seleção de oficiais e de generais menores, como Tang de Xiliang, nascido em Yizhou, na cidade de Dongzhou. Apesar de todos compartilharem a antiga religião chinesa, né, em religiões como taoísmo, confucionismo, né, talvez algumas religiões folclóricas chinesas, os três reinos estavam disputando o controle, né, que seria o próximo reino a unificar a China. Por exemplo, a capital do reino de Shu, ou Shu Han, era Chengdu, fundado em 221 de nossa era e dissolvido em 263 de nossa era, quando Shu foi conquistado pelo reino de Wei ou Cao Wei, tendo como seus líderes Liu Bei e Liu Shan, tendo uma população por volta aí de 1.300.000 pessoas. Cao Wei, fundada em 220 de nossa era a 265 de nossa era, tendo como capital Luoyang. Um dos líderes foi Cao Pi, Cao Hui, Cao Feng, Cao Mao, Cao Huan, né, que são os principais líderes, né, e também tem as mesmas religiões, taoísmo, confucionismo, né, e o Wu oriental de 229 a 280 de nossa era, tendo como os principais, a primeira capital sendo Wushang, a maior cidade Jianye, e também a segunda capital, que é a atual Nanjing, chamada de... Não, a maior cidade, desculpa, era Jianling, e a segunda capital era Jianye. Sendo principais líderes do reino de Wu, Sun Quan, Sun Liang, Sun Xiu e Sun Hao. População por volta de 10 milhões de habitantes. Confiando em suas vitórias, né, o Dong Zhuo
em seu sucesso, né, foi atacado pelo seu próprio filho adotivo. Lu Bu atacou por sua vez, foi atacado por sua vez pelos seus generais de Dong Zhuo, Li Jui e por Gao Si, e fugiu para Zhang Yang, um general do norte, e permaneceu com ele por um momento antes de repentinamente se juntar a Yuan Shao. Mas estava claro que Lu Bu era demasiado independente e estava longe de servir outro. Em 196, estabeleceu uma colônia, uma corte imperial uma corte imperial em Xuchang. Lembra que Xuchang era a capital do reino, a primeira capital do reino de Wu, né? Ele desenvolveu colônias agrícolas, né, agrícolas militares, chamadas Tuntian, para suportar seu exército. Impôs um sistema de impostos pesados nos termos dos produtos, de 40% a 60% para fazendeiros civis empregados, mas todos os fazendeiros estavam mais do que satisfeitos, pois trabalhavam com estabilidade relativa e proteção militar profissional em um momento de caos. Esta é a data mais tarde de sua segunda política importante, né, ao sucesso. Em 194, Cao Cao, guerreou contra Tao Quan, da província de Shu, né, Qian recebeu apoio de Liu Bei em Gongsun-zhan, mas também parecia que as forças de Cao Cao foram superiores para invadir Shuzhou inteiramente. Entretanto, Cao Cao recebeu a notícia que Lu Bu tinha tomado a província de Yuan. Sua ausência recuou, pondo uma parada a hostilidades contra Tao Qian. Certo tempo, Tao Qian morreu no mesmo ano, deixando a província a Liu Bei. Um ano mais tarde, em 195, Cao Cao expulsou Lu Bu de Yuan, e Lu Bu fugiu para a província de Shu e foi recebido por Liu Bei, e uma aliança começou entre os dois. Então, e houve, né, várias batalhas nesses períodos, né, como a batalha de Shangban, a batalha de Chengdu e a batalha de Xibi, a batalha da província de Jing, a batalha de Xiting, né? Entre as últimas batalhas, chamadas em chinês de Xibi, ou em português, Batalha dos Penhascos Vermelhos, em inglês Red Cliff Battle, aconteceu em 208, onde Cao Cao marchou para o sul com seu exército, na esperança de unificar rapidamente o império. O filho de Liu Biao e Liu Kong rendeu-se à província de Jing, e Cao Cao conseguiu
capturaram uma frota considerável de Jiangling. Sun Quan, o sucessor de Sun Ce no Yangtze inferior, continua a resistir. Seu orientador Lu Su assegurou uma aliança com Liu Bei, ele mesmo um refugiado recente do norte. Zhou Yu foi colocado no comando da marinha de Sun Ce. No comando da marinha de Sun Quan, junto com seus generais veteranos, que serviu a família de Sun Shengpu e seus exércitos combinados de 50.000 encontram a frota de Cao Cao com uma força de 200.000 homens. Os penhascos vermelhos. Naquele inverno, após um conflito, um ataque que começou com um plano para o fogo, a frota de Cao Cao foi posta em movimento ao levar a derrota decisiva de Cao Cao, forçando a recuar em desordem ao norte. A vitória aliada, os penhascos vermelhos, garantiu a sobrevivência de Liu Bei e Sun Quan e forneceu a base para os estados de Shu e Wu. Muito tempo foi se passando e os reinos foram sendo conquistados. A queda de Wu, provocada pela Jin, com a morte de Si Quan e a ascensão do jovem Sun Leng, em torno de 52 de nossa era, o estado de Wu entrou em declínio constante. A supressão bem-sucedida de Wei e as rebeliões na região do sul do rio Huai, por cima Zhao, cima Shi, reduziram qualquer oportunidade de influência de Wu, o que acabou no fim sendo conquistado pelo reino de Jin, por Jin. Com as conquistas e a vitória em 280 de nossa era por Jin, aliás, os conflitos, muitas das batalhas que aconteceram navais e terrestres, conquistas de províncias, vilas, acabou nenhum das nações conseguiu conquistar, sendo a Jin a grande vencedora desse período conturbado da história da China, pouco conhecido no Ocidente, E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Para saber mais, vocês podem saber que tem um filme chamado, A Batalha dos Três Reinos, Shibi, que é como a Batalha dos Três Reinos é chamada, A Batalha dos Penhascos Vermelhos é chamada em chinês, Ou Red Cliff em inglês, Penhascos Vermelhos, com 1908. Podemos também mencionar o jogo de 2001. O filme é o jogo Fate of Dragon, O Destino do Dragão, e o Romance dos Três Reinos. E é isso aí. Gostaram? Curta, comente, compartilhem. Não esqueça de se inscrever. Falou!